Porque o que somos de fora, refletimos o que temos por dentro. Hello, pessoas, bom dia! Com Bíblia, com café e com Jesus. Olha só, hoje eu vou falar sobre uma parte muito importante da Bíblia que o apóstolo Paulo nos ensinou. Está no livro de Romanos. O livro de Romanos é um dos livros da Bíblia que é muito importante para o nosso dia a dia nesse mundo. Ele tem as maiores instruções para a gente saber viver nesse mundo. E eu quero falar só do capítulo 1. Gente, dentro do capítulo 1 tem tanta coisa, tem tanta instrução de vida que o apóstolo Paulo nos dá logo de cara assim, que eu acho que um vídeo vai ser pouco para falar. Eu sempre vou falar o quão é importante você ter uma rotina espiritual. A propósito, Deus, Ele me mandou aqui nesse mundo, me instruiu a criar esse canal no YouTube, me instruiu e me instrui, na verdade, todos os dias a falar nas minhas redes sociais sobre rotina espiritual. E é isso que Ele quer que você saiba fazer. Vou explicar novamente o que é uma rotina espiritual. É você ter o seu tempo com Deus, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com o Senhor. Você criar uma rotina espiritual é você alimentar e priorizar o seu espírito. As pessoas falam muito, somos corpo, mente e espírito, deixando o espírito sempre por último, quando na verdade tem que ser o contrário. Temos que priorizar o espírito, depois a nossa mente e assim o nosso corpo. A gente tem que saber nos cuidar de dentro para fora. Muitos falam isso, mas poucos ensinam, né? E o meu objetivo maior aqui é te mostrar como cuidar do seu espírito, ter a sua rotina espiritual, para que assim, cada vez mais, o seu espírito fique cada vez mais forte e a sua carne seja só o seu escudo, só o seu molde. Porque o que somos de fora, refletimos o que temos por dentro. Você é o seu espírito, você é a sua essência, não isso daqui. Isso daqui apenas reflete o que você é aqui dentro. Então, olha só, Romanos, ela é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu. E ele começa falando dele, que ele é um servo de Cristo. Paulo se considera até como escravo de Jesus. Ele é um servo, ele serve o Senhor Jesus com a sua vida. E ele já começa declarando isso logo no comecinho do livro de Romanos. Eu, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Gente, entendam uma coisa, todos nós temos um chamado aqui na terra. O chamado de Paulo foi para ser apóstolo de Cristo. Eu tenho o meu chamado. Qual que é o meu chamado, o chamado da Daphne? O meu chamado é justamente falar sobre rotina espiritual. Diferente de pastores, diferente de apóstolos que fundam as igrejas. Eu tenho um chamado de missionária. Missionária é levar a palavra do Senhor. Como? A gente nunca sabe. Mas o que Deus tem me direcionado é aqui, através desses vídeos, que podem alcançar nações. E esse é o chamado que Deus tem para mim. Propósito. O nosso propósito é único. O propósito sempre vai ser o foco em Jesus. O nosso propósito é falar de Jesus para as pessoas. Esse é um propósito único que nós temos. Mas eu também tenho o meu propósito particular. O meu propósito particular se encaixa em falar em Jesus, através do meu chamado. Depois eu quero até gravar um vídeo falando sobre propósito e chamado. São coisas diferentes, mas todos com um único objetivo, que é o reino do Senhor. Então, Paulo, ele começa Romanos falando sobre isso, falando sobre o chamado dele, que ele veio para pregar, espalhar as boas novas, que é o evangelho, é a palavra do Senhor. O primeiro capítulo de Romanos, igual eu falei, ele já tem tantas coisas para se falar, que eu quero falar só de algumas coisas. Nessa primeira parte, Paulo, ele aconselha as pessoas a serem santas. Ele fala no versículo 7, capítulo 1, versículo 7 de Romanos: a todos os amados de Deus que está em Roma. Naquela época ele estava escrevendo para o povo de Roma, mas isso são instruções que servem para nós hoje em dia. Chamados para ser de santos, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala, vocês são chamados para ser santos, as pessoas entendem muitas vezes errado. Gente, o que é ser santo? Ser santo é você ter um estilo de vida com base no Senhor Jesus. Ser santo é o relacionamento que você demonstra ter com Jesus. É quando você separa o estilo de vida mundano do estilo de vida com Cristo. Isso é ser santo, é você viver de acordo com o que agrada o Senhor, é você viver de acordo com a palavra de Deus, não com o que o mundo condiz. Você
Ser santo é você ter um estilo de vida completamente oposto ao estilo mundano. Isso é ser santo. Não significa que, ser santo é não pecar. Ser santo é você ser um anjo irrepreensível. Não. Enquanto estivermos nesse mundo, enquanto estivermos morando aqui, vamos pecar, vamos falhar, somos falhos. Mas buscamos cada vez mais o estilo de vida do Senhor do que o estilo de vida mundano. E, gente, não tem jeito. Quando você segue uma rotina espiritual e quanto mais você enche e preenche seu espírito, alimenta ele, mais ele domina a sua carne. Quanto mais santo, quanto mais santificado você estiver, que é justamente viver de acordo com a palavra de Deus, os princípios de Deus, o mandamento de Deus, mais domínio você consegue ter na sua carne. Não tem como você dominar algo que você não alimenta. Não tem como. E você só dá fruto do Espírito quando você alimenta o seu Espírito. E um desses frutos é o domínio próprio. Você só consegue ter domínio próprio quando você alimenta o seu Espírito. E você ser santo é justamente você dominar suas vontades mundanas. Não significa que eu sendo santa, tendo um estilo de vida com Jesus, que eu não vou pecar, que eu não vou ter desejos e vontades. Eles estão aqui, eles são da minha carne. Os desejos e vontades vêm a todo momento. A diferença é que, como eu consigo alimentar mais o meu espírito, como eu tenho essa rotina de alimentar o espírito todos os dias, eu consigo ter domínio na minha carne. Sendo assim, evitando viver esse estilo de vida mundano pecaminoso. Isso é ser santo. E quando Deus te convida a ser santo, leia depois esse primeiro capítulo de Romanos. Quando Deus te convida a ser santo, Ele te chama para viver um estilo de vida distinto desse mundano. Ele te chama para você demonstrar exteriormente, no seu corpo, a transformação que você está vivendo cada dia mais no seu coração, no seu espírito. Que é igual eu falei no começo do vídeo. A gente tem que viver de dentro para fora. Não é corpo, mente e espírito. É espírito, mente e corpo. É assim que a gente tem que viver. Principal, primordial é cuidar do espírito, da mente. E isso é a sua essência que vai refletir no seu corpo, no seu exterior. E quando você tem esse estilo de vida mais santo, mais santificado, você consegue ter paz que excede todo entendimento, que só é encontrada no Senhor. Essa paz se refere ao estilo de vida no sentido de plenitude, no sentido de bem-estar, que vem através de um relacionamento com o Senhor. E como que você constrói esse relacionamento? Rotina espiritual. Alimentando o espírito, reprogramando, renovando a sua mente, para assim, no externo, ela ser manifestada. Segunda pauta aqui de Romanos 1, Paulo fala que ele não tem vergonha do evangelho, e nós também não devemos ter. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus que vai nos salvar. Através da palavra dele que a gente obtém a salvação. Mas para a gente obter a salvação, a gente tem que crer. Daphne, eu achei que a salvação vinha através de Jesus. Gente, o evangelho, a Bíblia, do começo ao fim, é sobre Jesus. Isso que é o magnífico da palavra. Quando você entende, começa a entender, a aprofundar, a mergulhar no evangelho, você entende que a Bíblia inteira fala sobre Jesus. E por isso que Paulo fala que a gente tem que crer na palavra, porque é nela que está a salvação. A justiça de Deus, ela se revela no evangelho. O que é a justiça de Deus? A vontade dele pra gente. E é aqui que Paulo fala, o justo vai viver pela fé. Daphne, como que eu posso ser justo diante de Deus? Fazendo a vontade dele. Daphne, como que eu vou saber qual que é a vontade de Deus para minha vida? Lendo a palavra dele. A vontade de Deus está na palavra dele, está na Bíblia. E como eu sei que eu posso estar cumprindo a vontade de Deus? Como que eu sei que eu posso estar realmente fazendo a vontade de Deus? Primeiro, crendo que a palavra dele é a verdade, e segundo, vivendo a palavra. Quando você vive a vontade de Deus, gente, você vive a palavra. Você vive o que está escrito. E esse viver começa moldando o espírito. A gente tem que nascer o nosso espírito de novo, para moldar a nossa mente. E assim, o externo ser representado, a nossa mudança interior. Que foi o que eu falei um pouquinho mais no começo também. Eu fui dar até uma melhorada nessa luz, porque estava muito escuro. Então, para você viver tudo isso, você tem que viver pela fé. Quando Paulo fala, o justo viverá pela fé, tradução, você que faz a vontade do Senhor vai viver pela palavra. É isso que ele está falando. Para você ser justo,
Você tem que fazer a vontade do Senhor. E para você viver pela fé, você tem que acreditar no que está escrito na palavra, no que está escrito na Bíblia. A gente só tem vida quando a gente vive pela fé. A gente só vive quando a gente vive pela palavra. Porque quando a gente não vive de acordo com a palavra, a gente está encaminhando pela morte. Está indo em direção à morte e saindo da vida, que é a segunda parte desse primeiro capítulo. Aqui Paulo, ele já considera um dos maiores debates que existem, né, no mundo, que fala sobre acreditar ou não no Senhor. Deus existe ou não? E Paulo aqui, em Romanos, ele já fala, Deus existe por tudo que ele criou. O que ele criou são coisas que o homem não é capaz de criar. Você consegue criar o céu, as águas, as árvores, a natureza, o sol, a lua, a luz, a escuridão. E eu não tô falando das tecnologias de lâmpada, não. Eu estou falando da criação, de tudo que existe antes de você mesmo existir. Você consegue criar e só Deus criou? Isso já comprova, Deus existe. Isso já comprova que Deus é maior do que qualquer coisa. E aqui ele relata que o problema do ser humano é que ele começa a idolatrar a criação ao invés do Criador. Ah, deu sol. Ah, as plantas. Começa a idolatrar coisas que foram feitas para serem apenas instrumentos. O poder não está nas coisas. O poder está no Criador. Isso não significa que Deus não usa as coisas que ele criou. Usa. É o que ele mais faz. Principalmente nós. Nós somos criatura. Ele nos criou. E ele nos usa. Mas a gente tem que entender que a gente é só um meio. Somos o intermédio. O poder não está em nós. O poder não está nas coisas que Deus criou. O poder está no Criador. Nele. O poder é dele. As coisas, nós somos instrumentos. E é isso que as pessoas não entendem. Elas começam a idolatrar as criaturas ao invés do Criador. Isso é uma das coisas que Paulo ensina muito em Romanos 1. E aí é onde vem uma das coisas mais fortes desse capítulo que eu acho. Que Deus, ele não castiga. O Senhor, ele manifesta a ira dele. E qual que é a ira do Senhor? Ele nos entregar o nosso próprio pecado. É assim que a gente colhe as consequências dos nossos atos. Quando acontecem coisas conosco, não é Deus castigando. São consequências das nossas escolhas. Quando acontecem coisas ruins, é porque a gente escolheu o pecado ao invés da vontade do Senhor. É porque a gente preferiu se entregar aos nossos prazeres, às nossas vontades, ao nosso próprio entendimento, do que se entregar e depender do Senhor. Esse é um dos maiores ensinamentos que está aqui em Romanos. A única liberdade que a gente tem é em Deus, gente. Viver pro Senhor, com o Senhor, para o Senhor não é prisão. Prisão são os nossos pecados. E são várias prisões diferentes. O inimigo, ele é tão ardiloso que ele vai criando cada vez mais prisões diferentes para manter as pessoas ali. Para achar que essas prisões são liberdade, mas não é. A única liberdade que a gente tem está em Jesus, está em Cristo. Só. O restante é tudo cadeia, tudo prisão. Nossos prazeres são nossas próprias prisões. E a gente acha que a gente está vivendo em liberdade quando a gente vive o que a gente quer, da maneira que a gente quer, da maneira que a gente acha. E não, na verdade, a gente está encaminhando para a morte. E Deus, ele é tão respeitoso, ele é um gentleman. Deus, ele é tão amor de verdade que ele não te obriga a nada. Ele não te obriga a nada. Ele te permite viver o que você quer, a escolha é sua. Mas aí, você que tem que escolher, você vai escolher viver crendo na palavra, pela fé, fazendo a vontade do Senhor. A vontade dele é a melhor? Ou você prefere viver pelas suas escolhas, pelas suas vontades, pelos seus pecados, pelos seus desejos? Que todos eles vão encaminhar para a morte. É isso que Paulo está falando aqui em Romanos 1. O pecado que praticamos traz a consequência dele para nós mesmos. E qual é a consequência desse pecado? Ele vai atingir a nossa essência. O seu eu de verdade, ele vai morrendo. O pecado, gente, ele traz morte espiritual. É isso que o pecado faz. Para que cada vez mais você morra espiritualmente. Você não dependa de Deus. Você não dependa da soberania dele e viva por você mesmo, pelos seus prazeres, pelos seus pecados e ir direcionando para a morte. Sua morte espiritual. Qual que é o resultado disso? É o que Paulo falou, dele nos entregar aos nossos próprios desejos. Ele nos deixa viver de acordo com o que a gente quer. Mas Deus é tão misericordioso. A Bíblia fala que a misericórdia dele se renova todos os dias pela manhã. Deus, ele é tão misericordioso que mesmo você pecando, ele ainda estende os braços para você voltar. Ele tá ali para te salvar, para te ajudar a qualquer momento que você se arrepender. Mas a partir desse momento, você tem que parar de viver pro mundo, parar de viver nesse estilo de vida mundano e começar a viver pro Senhor. E começar a viver de acordo com a vontade dele. Gente, isso daqui é tão forte que quando você entende isso daqui de verdade,
Você para pra ver o tanto de cadeia que te prende, o tanto de corrente que tá em volta de você, e você para pra ver, não é só uma. E aqui ele fala de todas elas, de todas. Ele fala dos nossos prazeres sexuais, ele fala que a gente se entrega aos nossos desejos carnais. Calúnia, aborrecimento, maldade, avareza, malícia, homicídio, contenda. Só coisas ruins. São só coisas ruins. E que a gente acha que são boas. A carne acha que é boa, por quê? Porque é o prazer dela mesmo. Você quer um exemplo básico? Olha só pra você ver o tanto que a gente gosta das coisas ruins. A gente sabe que a gente gosta das coisas ruins e a gente prefere viver por elas. Vamos pegar uma coisa bem básica mesmo pra vocês entenderem. Alimentação. Fast food. Você sabe que não é bom pra você. Você sabe que não é bom pro seu corpo. Excesso de açúcar, excesso de gordura. Você sabe que não é bom. Mas é gostoso, é prazeroso naquele momento. E mesmo assim você faz. Com o pecado é a mesma coisa. O seu interior sabe que não é bom, mas mesmo assim você pratica. Mas você só consegue ter uma visão mais clara ainda quando você alimenta o seu espírito. Gente, não tem jeito. Se você não alimentar o seu espírito, você vai se dobrar para sua carne para sempre. Quanto menos você alimenta o seu espírito, mais morte espiritual você vai gerar. Quanto menos você alimenta o seu espírito, mais afastado de Deus você fica. Eu vou contar uma experiência para vocês que eu tive que foi muito forte. Isso tá até no meu testemunho, no meu primeiro vídeo aqui do canal. Gente, essa sensação de abandono, de que você tá sozinha, nossa, é desesperador. Toda vez que eu falo, eu choro. Eu não consigo, porque foi muito forte. E quem já tem essa rotina de ter esse relacionamento com Deus todo dia, você se afastar e não sentir essa presença, realmente é muito desesperador, porque sua vida tá nele. Eu tive essa experiência dele afastar de mim, mas não por consciência dos meus pecados, porque eu estava passando por um processo que eu precisava entender que eu dependia do Senhor pra tudo, e Ele fez esse momento comigo. É tão desesperador quando você não tem uma luz, não escuta nada, não sente nada. A presença do Senhor é tudo quando você tem ela, gente. Tudo, tudo. Quando você perde essa presença, você perde sua vida, você perde tudo. E às vezes é o que muitos sentem aqui. Muitos se sentem perdidos, muitos se sentem sem vida, sem propósito. É porque falta o Senhor na vida de vocês. Ai, Daphne, mas eu falo com Deus todos os dias. Eu oro todos os dias. Eu leio a palavra ali uma vez ou outra. Mas você tem um relacionamento com o Senhor. Deus, Ele não quer que você cumpra a sua rotina espiritual por obrigação. A sua rotina espiritual é apenas uma disciplina para você exercer o seu relacionamento com o Senhor todos os dias. Gente, Deus, Ele não é um robô. Ele não é um gênio da lâmpada que tá ali só para satisfazer os seus desejos, seus pedidos. Não. Deus, Ele é Pai. Jesus ensinou pra gente que Deus, Ele é nosso Pai. Ele quer ter esse tipo de relacionamento conosco. Pensa se você chegasse no seu pai ou na sua mãe, a pessoa mais próxima de você, só pra pedir alguma coisa, só pra falar alguma coisa, só pra agradecer vagamente alguma coisa. Como que essa pessoa será que iria se sentir? Você que é mãe ou pai, pensa se seu filho chegasse toda hora pra você só pra pedir, não ter um carinho, não ter uma conversa, não ter um sentimento ali. Pensa nisso. É assim que Deus se sente. Deus, Ele não quer que você chegue nele por obrigação, tanto que Ele permite você fazer suas escolhas. Deus, Ele não quer que você chegue nele só para pedir. Deus, Ele quer ter um relacionamento com você todos os dias. Todos os dias Ele quer ter esse relacionamento. Aprenda a ter um relacionamento com o Senhor. E entenda que o que você pratica, que favorece muito mais a sua carne que o seu espírito, cada vez mais te afasta de Deus. Deus, Ele não vive no mundo promíscuo, gente. Deus, Ele não vive no mundo sujo de pecado. Quem não está em santidade não vai ver o Senhor. Lembrem-se o que eu falei no começo do vídeo. Estar em santidade não é você ser santa, imaculada e nunca pecar. É você ter um estilo de vida que agrada o Senhor e cada vez mais te aproxima dele e te afasta do mundo. Isso é ter um estilo de vida santo, isso é ter santidade. É isso que o Senhor espera de você.